que eu tenho, eu te dou. Cristo. Atos 3. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam ali. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando, ou seja, olhando firmemente nos seus olhos, juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Todo o povo o viu andar e louvar a Deus e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Hoje eu quero falar sobre estar no lugar do milagre e não receber o milagre. A gente está no livro de Atos dos Apóstolos. Para você entender de forma bem simples, esse livro da palavra sagrada é a continuação dos evangelhos. Sabe quando você termina os relatos sobre a vida de Jesus e começa a pensar, tá, mas e aí? E depois? O que acontece depois? Atos é exatamente o depois. Ele mostra o nascimento da igreja, como o evangelho começou a se espalhar pelo mundo e como homens comuns, cheios do Espírito Santo, como Pedro e João nesse capítulo, se tornaram instrumentos para transformar o mundo. É quase um diário da fé cristã. E se você parar para pensar, esse livro continua sendo escrito até hoje, através de homens e mulheres como eu e você, que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador e recebeu o privilégio de ser morada do Espírito Santo, para que possamos também ser utilizados como ferramentas importantíssimas para a disseminação da palavra do Senhor. Pedro e João estavam indo até o lugar do milagre, o templo, a igreja. Ali naquele lugar, eles veem um coxo, um homem que desde o seu nascimento não sabia o que era andar. Agora eu quero que você pare um pouquinho só para analisar e se colocar no lugar desse homem. De tantos lugares que ele poderia estar, por que pedir esmola justamente na porta do templo? Por muito tempo, creio eu, ele tentou o seu milagre, buscando naquele lugar sagrado a transformação de vida que ele tanto almejava. Só nos colocamos no lugar do outro quando a gente passa pela mesma situação do outro. Quando a gente é privado de algo que até então parecia normal na nossa vida. Imagine, para você que anda normalmente, para você é normal você se levantar e ir para onde você quiser. Agora você imagina essa pessoa, esse homem, esse coxo, que desde do nascimento ele não sabia o que era andar. Ele era impossibilitado de ir e vir, dependendo das outras pessoas para tudo, mendigando na sua existência, escravo da sua deficiência, buscando nos homens a única coisa que os homens poderiam lhe dar: esmolas. O resto, o que lhe sobrava, as migalhas. Só que naquele dia, aquele homem não teve um encontro somente com almas piedosas, não. Ele teve um encontro com aquele que transformou a sua vida para sempre, o Espírito Santo. Nesse horário, a hora nona, como eu disse, que seria às 3 da tarde, era o horário de pico no templo. Muita gente chegando para orar. A virada de chave para aquele homem. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto e me faz pensar era o nome da porta do templo, Formosa. Foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, uma das mais bonitas do templo. Eu fui pesquisar, era enorme, imponente, revestida de bronze. Só que ali, bem na entrada dessa beleza toda, estava um ser humano, quebrado, paralisado, humilhado, excluído, vivendo de esmolas. Lembra que eu te falei agora há pouco que ele estava no lugar do milagre, só que não recebeu o seu milagre? A religião é assim, bonita por fora, mas falta o principal por dentro, a presença de Cristo.
A graça, ela vai entrar onde a aparência não alcança. Aquele coxo, ele não estava no templo, ele estava na porta. A religião sem Cristo faz isso, deixa as pessoas na porta, não as leva para a presença de Deus. Ele pediu esmolas, só que Deus tinha algo muito maior e melhor para a sua vida. Às vezes a gente pede tão pouco, porque não entende a grandeza do que Deus quer fazer na nossa vida. Às vezes a gente pede o mínimo, não confiando que nós somos filhos. Quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós esquecemos quem nós somos em Cristo. Nós somos filho daquele que criou tudo, daquele que pode tudo, o Deus do impossível. E a gente coloca Deus limitado, como se fosse um homem, como se fosse eu e você. A graça e a misericórdia de Deus sempre vai nos surpreender, vai superar nossas expectativas. Pedro fez o que muitas pessoas, assim como eu e você, não fazemos: olhar para o próximo, enxergar ali alguém pedindo socorro. Onde o mundo vê um problema, Deus vê uma oportunidade perfeita para mostrar toda a sua glória, todo o seu amor. E Pedro não ofereceu àquele homem o que ele queria, mas sim o que ele precisava: Jesus. Quantas pessoas hoje não estão precisando do Salvador, de uma vida? Assim como aquele homem, muitos hoje labutam, lutam, correm atrás, só que sobrevivem, deficientes na fé, faltando alguém para falar de Jesus. Aquele homem não entrou no templo andando depois que ele foi curado, mas saltando, louvando a Deus, e todos veem a transformação naquele homem. Sabe por quê? Porque quando Deus muda alguém, todo mundo consegue enxergar, porque é impossível você ser morada do Espírito Santo e as outras pessoas não reconhecerem o Espírito Santo na sua vida. É impossível ser a mesma pessoa onde Jesus alcança, porque não é somente um milagre, é vida nova. E é isso que eu quero te apresentar hoje. Esse mesmo Deus continua o mesmo. O Deus que curou o coxo pode curar a sua vida, pode curar qualquer coisa na sua vida e te dar uma nova vida. Sabe por quê? Ele te ama, Ele te quer, Ele quer fazer morada aí em você, e através de você vai utilizar a sua vida como instrumento, como ferramenta, para que mais e mais pessoas alcancem também desse amor, esse amor único, insubstituível de Deus. Tem ciúmes de mim.